psiquiatra Luiz Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vanusa. Bom dia, ouvintes e internautas. Vou retomar aqui um tema que a gente falou no dia 22 de agosto, que foi o dia do falecimento do Juscelino Kubitschek. A gente fez uma homenagem a ele e hoje é o dia que ele nasceu. Uma coisa que é interessante, gente, é que ele era médico, era urologista. Urologista é a parte da medicina que trabalha com os rins, com a uretra, com os ureteres, e no caso do homem, com a parte que diz respeito a testículos, pênis e próstata, né, Eduardo? Que é uma coisa importantíssima, por exemplo, que é um tumor, um câncer totalmente evitável. É o câncer de útero nas mulheres, que se faz o preventivo, ela não vai ter a morte por causa disso, porque identifica-se no começo, e no caso do homem, a próstata. E, juntando uma notícia com a outra, hoje é dia do urologista e o Juscelino Kubitschek era urologista, fez sua pós-graduação na França e veio a ser médico urologista e cirurgião também da área na Polícia Militar. E a gente falou, e vou repetir rapidinho aqui, assim, ele, além de ter sido presidente da República, ele foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas, foi senador pelo estado de Goiás quando terminou o mandato. Então, uma pessoa completamente diferenciada do ponto de vista de contribuição, né? Como a gente fala muito que não conhece político que vale a pena, mas eu acho que o Juscelino Kubitschek, sem dúvida nenhuma, foi um político que deu uma contribuição para o coletivo brasileiro e mineiro muito grande. 700 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no mundo. Então, isso acontece, infelizmente, é uma pauta que a gente precisa ser falada para conscientizar, para mostrar às pessoas que a depressão pode ser um caminho para o suicídio, a ansiedade pode ser um caminho para o suicídio. E uma última informação, Eduardo, faltam, e aí a gente tem um profissional aqui da área, né, da bancada, faltam psiquiatras para atender a população. Muito obrigado, senhor Fabiano. Doutora Luiz, Vossa Excelência é a pessoa mais indicada para falar a respeito. Essa é uma preocupação mundial? Eduardo, olha, esse dado que o Fabiano traz de 700 mil pessoas é um dado que envolve o que foi constatado. O que é subnotificado, o que não vem à tona, calcula-se, a aproximação é de que chega a 1 milhão por ano. Em Minas, nos últimos 10 anos, a gente tem tido um crescimento, Fabiano, em todas as faixas etárias, menos nos idosos acima de 61 anos. Interessante, né? Talvez a maturidade ou a proximidade do fim faça a pessoa não querer apressar esse fim. E a faixa etária que mais cresceu nos últimos 10 anos é a faixa etária dos 14 aos 29 anos de idade, Fabiano. Um negócio completamente preocupante, quer dizer, púberes, né? Meninos, vamos dizer assim. A puberdade começa aí dos 12 para os 14 anos. E o problema de se ficar falando sobre suicídio é que o caminho é justamente o caminho contrário. A gente tem que falar sobre saúde mental e, falando de saúde mental, a gente está buscando fazer uma prevenção. Porque toda vez que uma pessoa famosa se suicida e que é noticiado, a imprensa, né, divulga, aumenta o número de suicídios. Então, existe um tipo de uma influência, uma influência sobre falar, é como se fosse assim, uma coisa corriqueira, uma coisa boba. Não é que você não vá falar em suicídio, mas quando você fala em saúde mental, quando você fala em qualidade de vida, quando você fala em motivações, em causas, porque a gente tem que falar disso aqui, Fabiano, que numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina. Eu até brinco de falar que numa cabeça vazia o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as 2 para competir na produção de minhoca. Então ficar à toa, gente, ficar, como diz na gíria de bobeira, não está com nada. Tem que ocupar o nosso tempo com coisas que prestam. Então, a prática de esporte, as práticas artísticas, as práticas de ajuda ao próximo, né? A gente precisa de estimular isso. Agora, a conta, Eduardo, de que ano passado foram 14 mil suicídios em Minas. Isso dá um suicídio a cada 38 minutos, Fabiano. É muita coisa. É muita coisa. Não consegui suportar. Então, quando o doutor Luísio fala que, de fato, nós temos que trabalhar em cima da questão da saúde mental, ele está extremamente correto. Só para destacar que é aquela dor da alma que é a pior de todas. E não tem remédio, né? Posso completar rapidinho? Você falou da dor da alma, né? Fernando Pessoa tem um texto que ele fala assim: essa velha angústia, essa angústia que na verdade eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vasilha. Mal sei como conduzir-me na vida, com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. Olha o que ele fala. E aí, no desespero, Fabiano, o que ele diz? Se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não, é esse estar entre, este quase, esse pode ser que isto. O internado no manicômio, ao menos alguém, eu não, sou internado no manicômio sem o manicômio. Aí ele termina, olha só que dureza, estou doido a frio, estou lúcido e louco. A publicitária ainda contou que ela achou que ela tivesse morrido.
A experiência de quase morte aconteceu quando ela tinha 31 anos e passava por uma cirurgia para reverter um AVC. Ô Eduardo, eu tenho muita curiosidade, mas se a morte fosse mesmo, com crianças flutuando ao redor da mesa e só uma sensação de paz, ô meu amigo, eu tô feliz, viu? Você topa? Agora não, mas uma hora vai chegar, né? Mas não tem pressa não. Roberta, mais pra frente. Tô pronto, mas não tô com pressa. Eu não estou pronta, não. Tá, não? Muito menos com pressa. Agora, passar por essa experiência, por uma questão assim, um experimento, eu gostaria. Mas assim, não, eu gostaria de voltar. Mas não tem medo, não? Tem? A vida é muito boa, né? Maravilhosa, não é? E você acha que faz sentido? Crianças em volta, espíritos bons indo buscar? Acho, porque nós temos que ter boas vibrações, né? Ô doutor, qual a sua opinião, doutor Luísa? Eles dizem até, Eduardo, e os kardecistas, né? Você tem vários tipos de espiritualidade, uma delas, muito divulgada, é o kardecismo. Dizem que os antepassados nos acolhem, né? Que eles vão nos receber. E essa vivência, Roberta, de uma sensação de paz, de não dor, nessa libertação do corpo físico, eles têm até a teoria de que o chamado perispírito participa do velório, vê aquilo acontecendo. E essa questão de seres por cima assim no alto, né, tem a ver com as cirurgias espirituais. Quando vêm esses médiuns, né, eles recebem essa inspiração e a participação. E dizem, Roberta, que o Dr. Bezerra de Menezes, né, um médico brasileiro que descobriu que tinha essa aptidão já até mais velho um pouco, que ele então é um mentor, né, e ele participa então fazendo essas intervenções, que são intervenções de cura, né. Então a transição, quando a pessoa tem um preparo, né, para a libertação do corpo físico, ela é uma coisa muito amenizante, sabe, Roberta? Os indianos, inclusive, imaginam um ser querido que está deixando o corpo físico, que deixou o corpo físico, como uma gota que dá um pulo de cabeça, dá um tibu no oceano, deixa de ser gota e volta a ser oceano. Perde-se essa consciência nossa individual, brilhante, mas limitante, e volta a se integrar à consciência cósmica, que é a vivência completamente inimaginável para a gente, de vir a ser um com Deus, um com o Criador, né? Volta-se a ter, então, essa questão da consciência, que é uma consciência plena, né? Mas tem coisas que a gente tem que aceitar humildemente, que a gente não tem a capacidade, mas não é o fato de não ter a capacidade de entender que vai fazer com que a gente negue a existência de vida antes do nascimento e vida após a morte. A gente não sabe exatamente como é o processo, mas essa é uma atitude de espiritualidade, ou de uma atitude espiritualizada diante da vida. Acreditar, ou espontaneamente, ou então, Eduardo, intencionadamente, querer acreditar que a vida é muito mais do que comer e defecar, beber água, urinar e trabalhar e pagar a conta. Mas é mais o que, Luiz? Não sei, não tenho capacidade. Assim, e se não tiver nada depois, Eduardo? Não vou nem ficar sabendo. Além de tudo, ela exige um pagamento para retirar aquilo do ar, mas aquilo que foi espalhado não se retira. O print é eterno, né? Parte dos ouvintes vão te xingar agora, que quando a gente fala em defesa da regulação das redes sociais, fora que é censura. Não. Doutora Luísa, o mundo tá doido. A moça estava fazendo fofoca e falou, vou fazer fofoca, me dá um dinheiro aí. Eduardo, olha, quando a gente fala em liberdade de expressão, é um termo maravilhosamente belo e importante, né? Só que eu me lembro, na minha primeira aula de moral e cívica, lá nos anos de 1969, no Colégio Estadual da Serra, hoje Pedaleixo, lá perto do Minas 2, que o professor Ezequiel, falou assim, olha, eu vou ensinar para vocês na primeira aula a coisa mais importante que tem na questão da moral e cívica, que é o conceito de liberdade. E a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção é de que a liberdade de cada um vai até onde começa a liberdade do outro. Aí pensei comigo, então essa tal da liberdade não existe. E ela vai, a minha liberdade vai até onde começa a do outro, e é exatamente isso, gente. Então, a regulamentação das redes não é cerceamento de opinião, não é censura, é uma triagem, uma peneira que você faz para que mentiras, para que fakes não saiam sendo espalhadas como se fosse uma verdade. Tem que haver esse critério, tem que haver essa peneira, né? Essa é a grande discussão, a raiva que o Trump tem do Brasil e do Alexandre de Moraes e do Supremo, é que ele tem uma rede que é uma rede de fake, de falsidade, de mentiras. Não é possível admitir isso, gente. É esquizofrênico e psicopata, e, portanto, essa junta entende que ele não tem condições de retornar ao convívio da sociedade, né, sem que ele seja uma ameaça concreta.
Mas não é diferente? O cabra tá preso há 45 anos, o juiz falou, ainda não tá na hora dele. Aqui é um tal de soltar o cara por causa disso, por causa daquilo, hein? O povo fica revoltado, né, amigo? Se for psicopata, Eduardo, a gente tem falado com os ouvintes internatos que seguem a Itatiaia, a psicopatia, ela não é vista como uma doença mental, é vista como um distúrbio de caráter, um distúrbio de personalidade, onde a pessoa, vamos dizer assim, Roberta, é mau caráter e ama de paixão ser mau caráter. Então ele segue com 3 características ao longo da vida. Isso não tem conserto, que é o egoísmo e o egocentrismo, o sadismo, que é um prazer em ver o sofrimento do outro, tá? Principalmente os que não concordam com a opinião do psicopata. E a terceira coisa, Eduardo, uma incapacidade total de reflexão e de arrependimento. Então, um psicopata, se ele ficar preso 30, 40 anos, quando ele for solto, ele vai praticar atos psicopáticos de novo e vai, então, afetar toda uma sociedade que está no entorno. Então, tem casos que realmente a pessoa deve ficar protegida para que não saia fazendo maldade e matanças à torta e à direita. Você pega um gênio da música que faz uma música para lamentar a morte de um gênio da música. A música cura, doutora Luísa? Com certeza, Eduardo, né? A música toca a alma da pessoa, não é só a mente, não. E o padrão das notas musicais, essa harmonia que é possível se ter em determinadas músicas, isso é uma bênção, porque isso funciona como uma terapia, isso funciona como uma regeneração de uma mente sofrida como tem sido a nossa, com tanto choque de realidade, né, Roberta? Porque hoje eu acho que o maior desafio que a humanidade tem enfrentado é receber as notícias em tempo real o tempo inteiro, né, Eduardo? Isso é um bombardeio, né? Então, para pacificar a mente, a pessoa tem que praticar yoga, a pessoa precisa de aprender a meditar e ter músicas que pacificam o seu coração. E realmente por isso eu sou meio anti-funk, essas músicas que agitam a mente, que estimulam a parte da sexualidade, como se isso aí fosse algo completamente natural. Essa parte instintiva e animal, ela é natural sim, mas ela precisa, gente, de ser domesticada, ela precisa de ser treinada, ela precisa de ser, vamos dizer assim, ensinada como se humanizar, que é sinônimo, então, Vanusa, de desanimalizar, né? É partir do princípio que os instintos são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas você viver só à base dos instintos, isso é muito limitado. Fumar maconha pode impedir a maternidade e a paternidade, minha cara? Mais a maternidade, né? No caso, a maternidade. Um estudo apontou, gente, que o THC... O que é THC, Edu? É um especialista aí, um dos componentes da erva. Principal substância, é isso, doutor? É a psicoativa. Você tem várias substâncias na cannabis que são neurologicamente ativas e tem o delta-9-tetra aí do canabinol, daí o THC, que faz então a pessoa ter mais sensibilidade, ficar mais vamos chamar assim, mais zen, né? E uma coisa antiga, Vanusa, vamos ver essa notícia nova aí, que não sei o que vai ser dito, mas desde muito tempo, desde mais de 30 anos, que os espermatozoides de homem que são heavy smokers, que são fumantes pesados, que fumam mais de 3 baseados por dia, eles têm uma diminuição em número e em motilidade. Então eles ficam mais, são uma quantidade menor de espermatozoide e espermatozoides que são menos móveis e que, portanto, têm menor chance de fecundar o óvulo feminino. E a vantagem hoje, Eduardo, é que já se produz a cannabis medicinal sem o THC, então só com o CBD, que é o canabidiol, que ajuda muito a combater essas convulsões graves que anticonvulsivantes comuns não conseguem combater. Então, antigamente, a gente não conseguia separar o CBD do THC e hoje já se faz isso. Então, a cannabis medicinal pode ser usada, deve ser usada com, lógico, receita médica, com casos bem indicados. E tanto para Alzheimer quanto para Parkinson, o CBD tem trazido uma contribuição muito grande, Eduardo. Cientistas suecos desenvolveram uma pele artificial impressa em 3D que imita a epiderme e é capaz de formar vasos sanguíneos. A ideia é revolucionar o tratamento de queimaduras graves. Atualmente, pacientes dependem de enxertos superficiais que deixam cicatrizes e não recuperam a pele como antes. Ô, doutora Luísa, me diz aí, é uma boa ideia? A tecnologia é uma coisa maravilhosa, né, Eduardo? Se não fosse usada na guerra do jeito que é, mas uma notícia que saiu, foi publicada essa semana, é que uma pesquisadora paulista, há 25 anos ela pesquisa e identificou uma substância, Eduardo, que facilita a reprodução de neurônios e axônios
e que conseguiu recuperação de 70% dos casos de paraplegia. Paraplegia, gente, é quando a pessoa fica imóvel, né? Ou tetraplegia, que é dos 4 membros, ou dos 2 membros inferiores, que é o mais comum. Então, essa substância, ela faz uma regeneração, Eduardo, e ela é retirada, sabe de onde? Da placenta feminina, né? Hoje, os pais mais conscientes, Vanusa, quando a criança nasce, eles já congelam, levam para o laboratório o cordão umbilical, porque o futuro da medicina, Eduardo, e o futuro, né, gente, aí como lá o Xi Jinping e o Putin falando em viver 150 anos, são as células-tronco. As células-tronco, então, que são pluripotentes, então você pega uma célula-tronco, coloca no fígado, melhora o tecido do fígado, e esse da pele aí é fundamental. Obrigado, doutor. Até sexta que vem, gente. Aloísio A. Andrade, viu? No Instagram. Isso, mandar um abraço para a Betânia, para a dona Quinha lá em Monlevade e para os funcionários da Taberna Baltazar, da dona Terezinha lá na Serra. Lembrando que um abraço dado aqui da Itatiaia, por isso que eu economizo, né, Eduardo? Não fico dando abraço direto e reto, mas é considerado como assim, um abraço de alto nível. Até.